Graça e paz, queridos. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho do movimento pentecostal, como surgiu é, um movimento dissidente do pentecostalismo. Será mesmo que foi dissidente? A gente vai entender como esse movimento chegou no Brasil. É um vídeo curto, mas com muita informação importante, e Deus ele sempre continua agindo na história do seu povo. Então, o movimento pentecostal ele vai surgir com Charles Parham. Quem foi Charles Parham? Charles Parham foi o professor do William Seymour. Quem é esse William Seymour? O pastor lá da Rua Azusa. Então, acontece um avivamento na Rua Azusa, que foi uma reunião em Los Angeles, na Califórnia, liderado por William Joseph Seymour. William Joseph Seymour é o avivalista da Rua Azusa. Ele é um pregador afro-americano, ele é negro, num período que os Estados Unidos está passando por um período muito grande com racismo, leis de Jim Crow, tem calçada para negro, tem calçada para branco, tem escola para filho de negro, tem escola para filho de branco. Nós vamos ver figuras também como Martin Luther King lutando, o pastor Martin Luther King pregando o evangelho e trazendo a luta pelos direitos humanos. Nós vamos ver o evangelho alcançando uma sociedade, alcançando a Califórnia ali por meio da vida de William Joseph Seymour, num espaço público, numa igreja que ele funda ali sem muitos recursos. Naquela esquina, negros e brancos se reúnem para buscar a presença de Deus. E uma das marcas desse avivamento que o William Seymour vai ensinar, porque ele aprendeu assim de Charles Parham, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela vai evidenciar o dom de línguas, ou chamado glossolalia, línguas estranhas. E esse movimento ele vai acontecer nessa reunião em 14 de abril de 1906. Um prédio que foi de uma igreja metodista e agora ele é ocupado por William Seymour, e ele nesse prédio ele consegue reunir negros e brancos, pobres e ricos, numa nação segregada pelo racismo. E o evangelismo, a mensagem do evangelho, consegue unir esses povos. E esse movimento ele vem dissidente do movimento de 1904. A Rua Azul acontece em 1906, mas em 1904 ocorre um avivamento no país de Gales, que cristãos se reúnem em torno de buscar a Deus, de ler as escrituras, da oração. E em Los Angeles, William Joseph Seymour, ele tem 35 anos, ele é filho de ex-escravos. Ele foi um estudante da teologia pentecostal introduzida por Charles Parham, e ele vai fundar essa pequena igreja, a Igreja da Santidade, no Texas. Depois ele vai se mudar para a Califórnia, no prédio dessa igreja metodista, e ele vai falar da importância do batismo com o Espírito Santo. E pessoas de diferentes raças, negros e brancos, pobres e ricos, vão se juntar no mesmo ambiente, promovido pela ação de Deus, para testemunhar o evangelho, vão falar em línguas, serão curadas, vão evidenciar os carismas do Espírito Santo. E tanto é que foi um avivamento que causou um impacto naquela sociedade. E 2 missionários suecos que estavam lá também, eles vão vir para o Brasil, que é Daniel Berg e Gunnar Wigren. Eles vão chegar aqui no Brasil em 1911, vão fundar em Belém do Pará a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus é a igreja mais democrática que tem, com suas raízes vindas de William Seymour, que não tinha segregação, não tinha separação alguma por causa de cor de pele ou por causa de classe social. A Igreja Assembleia de Deus mantém a sua tradição. E hoje nós temos a Assembleia de Deus por todo o Brasil, graças à vida desses missionários suecos,
que trouxeram a palavra de Deus aqui para o Brasil. Eles chegam, eles se instalam numa igreja batista e em 1911 eles fundam a Assembleia de Deus e hoje a denominação conta com cerca de 22,5 milhões de membros só no Brasil e alcança gente de toda a classe social, negros e brancos. Adoram num só lugar o Deus vivo, o único e Deus poderoso e soberano de todo mundo. A Assembleia de Deus chegou no Brasil por intermédio desses missionários em 19 de abril de 1910 e em 1911 ela estabelece a sua sede em Belém do Pará. Eles vieram do movimento da Rua Azusa de William Seymour, então eles já falavam sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo e a evidência do dom de línguas, a glossolalia, o falar línguas estranhas. E por causa desse movimento, certo momento da história do pentecostalismo, em 1923, Gunnar Wigre, ele vai receber, que é um dos missionários suecos, ele vai receber uma notícia falando que tem um movimento pentecostal em Santa Catarina e ele vai direto para lá. Ele larga por um instante a igreja em Belém do Pará e ele vai a Santa Catarina e vê esse movimento. E ele vai ver pessoas deitadas no chão, dançando, pulando, e ele vai falar. Essas pessoas não leem a Bíblia, e vai ter no meio deles alguém que se denomina profeta, ele vai chamar a atenção dessa pessoa, vai mandar parar com isso, que isso não é pentecostalismo, ele vai definir esse movimento, que hoje a gente chama de reteté, ele vai definir como feitiçaria e baixo espiritismo. E ele vai dizer assim, no seu diário, que foi guardado por Ivar Vigren, ele diz assim, que olha o relato dele. Primeiro cantaram um hino lá em Santa Catarina, nessa igreja. Depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão num círculo. Depois todos haviam orado e começaram a pular e dançar durante mais ou menos meia hora. Depois se puseram de joelhos outra vez e oraram. Eu os exortei que deixassem de pular e dançar. Por isso, não está escrito no Novo Testamento, e era uma bobagem que eles deveriam abandonar. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo, e um deles era considerado profeta. Gunnar Wigre ainda continua falando, então falei seriamente com ele e disse-lhe que não é por meio de profecia nem por interpretação de línguas que devemos ser dirigidos. A direção verdadeira é a instrução que vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Ou seja, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, dissidentes da Rua Azusa, já condenaram esse movimento do reteté que eles foram ver em 1923 lá em Santa Catarina. Perdão, que Gunnar Wigre, um dos fundadores, foi ver lá em Santa Catarina. E em 1932, o outro fundador, Daniel Berg, ele está em Portugal e ele vai haver na igreja dele uma cisão, uma separação de 10 crentes que defendiam o testemunho pessoal acima das escrituras. Essa igreja ela existe até hoje, é a igreja pentecostal que se denomina lá em Portugal, mas ela foi dissidente da igreja fundada por Daniel Berg em Carvalhido, na cidade de Prelada, em Portugal. Ela foi dissidente porque eles colocavam testemunho pessoal acima da palavra de Deus, e Daniel Berg também condenou. Ou seja, nós temos uma teologia hoje chamada uma teologia continuista, que fala que Deus continua falando além do cânon das escrituras, além da sua palavra escrita, Deus continua falando. Por isso que a gente tem no meio cristão movimentos heréticos como Ellen G. White, o Adventismo, o Livro dos Mormons, advindos desse movimento continuista, dessa teologia continuista, que Deus continua falando além daquilo que ele já deixou, que é a sua palavra. É claro que eu entendo que há uma palavra profética direcionada para mim e para você, mas essa palavra profética ela está subordinada à Bíblia, à palavra de Deus. Tudo aquilo que vem de profecia
na minha e na sua vida, que está longe da palavra de Deus, deve ser condenado. Tudo que nós recebemos da parte de Deus está baseado nas Escrituras. Se não está baseado na Escritura, não é de Deus. Um dos princípios da Reforma Protestante é sola Scriptura, somente a Escritura. E movimentos como Reteté e tantos outros movimentos heréticos que colocam experiências, testemunhos, outros escritos acima da palavra de Deus, dizendo que Deus continua falando além do cânon fechado das Escrituras. Deus preservou a sua palavra ao longo dos tempos, épocas e estações e deixou escrita para nós, que é a Bíblia que nós temos hoje. E então, tudo aquilo que foge da Escritura deve ser rejeitado. Se eu e você queremos um avivamento no dia de hoje, nos dias atuais, nós devemos nos voltar para as Escrituras. Sola a Escritura. É um princípio da reforma protestante. Senão, nós vamos aceitar doutrinas como a infalibilidade papal, os escritos de Ellen G. White, os escritos do livro de Mormons e tantos outros. Então, essa é a raiz do problema. Esses modismos que entram por essa teologia do continuismo. E escorada agora, principalmente no Brasil, e oriunda também da teologia da prosperidade americana, vem algo a mais que é a chamada segunda onda do pentecostalismo, que não quer, num primeiro momento, se parecer em nada com o pentecostalismo tradicional. E começa a surgir, a partir dessa segunda onda, o movimento neopentecostal, carregado de misticismo, carregado de mandingas, carregado de sal grosso, arruda, caminho de sal, vale de cruz e tudo isso que a gente vê por aí, oriundo das igrejas neopentecostais, vieram desse movimento dissidente da segunda onda do pentecostalismo. A primeira onda nós temos William Seymour e a Assembleia de Deus aqui no Brasil. William Seymour nos Estados Unidos e a Assembleia de Deus em Belém do Pará. A segunda onda é o movimento dissidente do pentecostalismo, que nós temos igrejas como depois dos anos 50, como a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Quadrangular e a Igreja Deus e Amor. É uma segunda onda do pentecostalismo. E dissidente dessa igreja começa a vir um misticismo, começa a vir umas mandingas gospel. E aí tem voto, tem sal grosso, arruda, tudo isso que eu já falei. E surge um movimento neopentecostal que não quer se parecer com o pentecostalismo. É um movimento à parte que faz barganha com Deus, voto para a prosperidade, vai defender uma teologia da prosperidade. Note que o movimento começa com um avivamento, mas o homem vai perverter tudo, vai mudar tudo por causa do que ele acha correto, porque o homem acaba fugindo da Escritura. Então, eu e você devemos nos voltar continuamente para as Escrituras, para que não venhamos a cair em armadilhas teológicas que colocam a experiência acima da palavra de Deus, o testemunho, os carismas acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Ela é nosso manual de fé e prática. Tudo que vem depois está abaixo dela. Supostas profecias, palavra profética, assim diz o Senhor, tem que estar subordinado ao que a Bíblia falou. Porque a Bíblia é a revelação primária de Deus, a revelação especial de Deus para o seu povo. Não existe uma revelação extra à Bíblia. A revelação de Deus para o seu povo está na palavra de Deus. E o pentecostalismo de William Seymour, com o avivamento da Rua Azusa e a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, prezava por isso. Sola Scriptura. Existia uma divergência doutrinária acerca do batismo com o Espírito Santo, sim, mas não era algo essencial. Era uma divergência teológica.
Agora, desse movimento dissidente do reteté, nós temos uma divergência herética. Há uma heresia infiltrada. O que é alguém rodando? O que é alguém dançando? O que é alguém gritando com uma batida de bateria que apela para a emoção? Tem a ver com pentecostalismo. Gunnar Wegner vai dizer que isso é feitiçaria e baixo espiritismo. O fundador da Assembleia de Deus vai falar isso. O fundador do movimento pentecostal no Brasil vai falar isso. Porque ele prezava pela escritura. E nós temos um pentecostalismo até os anos 50. E depois nós temos um movimento dissidente dos anos 1950 em diante, que é a Igreja Brasil para Cristo, Quadrangular e Deus e Amor, que já vai começar a introduzir no meio do pentecostalismo voto, campanha, barganha por bênção. Isso aí já é a introdução para o neopentecostalismo, que vai surgir a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que vão trazer práticas místicas, mandingas gospel, e vai barganhar com Deus, vai defender uma teologia da prosperidade. E o meu chamado para você hoje é que nós venhamos a nos voltar para a Escritura. Qualquer profecia, palavra, qualquer coisa que você receber e alguém disser que é de Deus, submeta a palavra de Deus.